Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É com alegria e satisfação que mais uma vez nós chegamos aqui no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD, conceitos da Palavra de Deus, ajudar a você a preparar a sua aula aí com alguns subsídios. Nós estamos aqui com a lição a respeito da Reforma Protestante, História, Ensinos e Legado. Então é uma edição comemorativa dos 500 anos da Reforma Protestante, uma revista belíssima elaborada pela editora Central Gospel com os comentários do pastor Gilmar Vieira Chaves. Nós estamos já chegando na lição de número 9. Esta lição traz o título A Reforma e a Condição Humana. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando, àqueles que não trabalham com esta revista, mas estão sempre assistindo, acompanhando. Nosso muito obrigado. Se você não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever e dá aí o seu joinha para ajudar na divulgação do vídeo. E ajude também divulgando nas suas redes sociais. Se for importante para você, com certeza será importante para mais pessoas. A reforma e a condição humana, o nosso texto bíblico, ele está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, e também na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 5 a 9. O nosso textuário diz: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. No primeiro tópico desta lição, nós temos o seguinte: a Bíblia diz que o homem foi criado por um ato direto de Deus. Então, o primeiro tópico, ele se concentra na criação do homem e do mundo. Você sabe que a ciência, ela sempre tenta esconder a verdade, porque todos sabemos que o homem e o mundo e todas as coisas que existem foram criadas por Deus, e isto é inevitável. Mas a ciência, por muito tempo, tentou esconder isso, trazendo algumas teorias. E aqui são trazidas algumas teorias que foram elaboradas no passado e que até pouco tempo ainda estavam em evidência, mas hoje já passam a estar no esquecimento porque não podem ser comprovadas. Por exemplo, a primeira delas é o evolucionismo, que foi criada por Charles Darwin. Darwin nasceu em 1809, morreu em 1882. E ele elaborou a tese aí da origem das espécies, que afirma ter o ente humano surgido pela seleção natural das espécies que habitavam o planeta. Então essa é a teoria de Darwin, que foi muito divulgada aí, principalmente após a década de 70. Mas aqui na nossa revista nós temos aqui as palavras de Thomas Bethel, que diz: parece-me que Darwin está em processo de ser descartado, porém talvez em deferência ao respeitável senhor que repousa confortavelmente na abadia de Westminster, ao lado de Isaac Newton, isso está sendo feito tão discreta e delicadamente, com um mínimo de publicidade. Então, aos poucos, as teorias de Charles Darwin já estão sendo esquecidas porque não podem ser comprovadas. Outra teoria da criação é a do Big Bang, elaborada a partir da primeira metade do século passado. Essa teoria preconiza que o universo surgiu, olha só, a partir de uma imensa explosão ocorrida entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. Então, eles colocam aí umas datas exorbitantes que a gente sabe que não são reais, que não podem ser comprovadas. Até mesmo os dinossauros, eles colocam aí a 90 milhões, 100 milhões de anos, coisas assim exorbitantes
que eles fazem o tal do teste lá com o carbono 14 e chegam a esses números que nunca podem ser comprovados. A teoria do Big Bang também já está ficando no esquecimento. E aí resta-nos o criacionismo, que é a criação pelas mãos do Senhor. Então a Bíblia ela começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso é algo muito interessante, porque o escritor sagrado ele não para primeiro assim, viu gente? Existe um Deus. Vocês precisam acreditar que existe Deus, existe um ser superior e ele que criou. Não, a Bíblia não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E é interessante que ele criou como? A palavra hebraica usada para a criação é barat. Bara é criar do nada. Então ele cria do nada, somente pelo poder da sua palavra ele traz tudo à existência. Os astros, a terra, os céus, os mares, tudo ele traz à existência pelo poder da sua palavra. Este é o Deus que nós servimos e é este Deus que os reformadores estavam trazendo de volta, o poder real do Criador como absoluto Senhor de todas as coisas. No segundo tópico nós temos que a criação do homem foi um acontecimento especial. Por quê? Porque este homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o primeiro homem, Adão, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aqui na nossa revista diz que o termo imagem e semelhança tem relação com a sua imagem natural e moral e não física, pois Deus, sendo espírito, não possui forma corpórea. Isso aqui é algo bem óbvio, mas que precisa ser salientado. Deus é espírito, então sempre que a Bíblia se dirige a Deus atribuindo traços físicos, é apenas uma maneira de você entender as Escrituras. Quando a Bíblia fala da mão de Deus, os pés de Deus, algum atributo físico a Deus, é apenas uma maneira de você entender o que a Bíblia está querendo dizer, mas Deus é Espírito. A criação do homem foi um acontecimento especial. Este homem aqui é um ser racional, por ser a imagem natural de Deus. É um ser que tem personalidade. O que é personalidade? A personalidade é a razão, sentimentos, volição ou vontade. E esse ser também é um ser que tem espiritualidade. Os animais não têm isso. Só o homem anela pela presença de Deus e deseja ardentemente prestar-lhe culto. Então o ser humano ele tem um vazio dentro de si, no seu espírito, que precisa se relacionar com algo superior. Ele precisa se relacionar com Deus. Aqueles que não conhecem a Deus ou não encontram ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador, ao único Deus, eles vão procurar em religiões, eles vão criar deuses, entre aspas, para que possam preencher este vazio da sua espiritualidade. A criação do homem foi um acontecimento especial, porque este homem, além de ser um ser racional, ter personalidade, ter uma espiritualidade, ele é um ser que tem infinitude. A eternidade é um atributo exclusivo do Criador. O homem, no entanto, foi feito para a infinitude. Professor Márcio, explique isso melhor. O homem não morre, o seu corpo morre, mas a sua alma não. A alma do homem continua a existir mesmo depois que o seu corpo vai para o cemitério, vai ser enterrado após a sua morte física. Então o homem tem dentro de si uma alma e esta não morre. Os animais são extintos quando morrem. O homem, todavia, não acontece isso. Então, depois da morte física, depois que o seu corpo vai para um caixão, para um cemitério, ele continua a existir, a sua alma continua a existir, e o destino dela é a sua escolha, é a escolha que este homem fez ainda em vida. Terceiro tópico, propósitos de Deus ao criar o homem.
principal propósito era o equilíbrio. Como assim, professor Márcio? Veja que Deus criou os seres angelicais, as miríades angelicais, os exércitos celestes. Anjos, eles são espíritos que têm alma. São seres espirituais, imateriais. Eles não têm um corpo. Tudo que Deus fez aqui na Terra, tudo que Deus fez aqui na Terra é material. São coisas da Terra. Ele disse para a Terra produzir a vegetação, produzir as plantas. Da Terra também Ele produziu os animais. Então, os animais são seres da Terra. As plantas são criaturas da Terra, criações da Terra. Mas os anjos são criaturas de cima. Então o homem é o que faz esse equilíbrio. Por quê? Porque o homem tem espírito, que é algo de cima. O homem tem uma alma, que é imaterial. Mas o homem também tem um corpo que é da terra, que foi feito do pó da terra. Por isso que o homem é este ser de equilíbrio, porque ele tem uma natureza tanto de baixo quanto uma natureza de cima. Isto é algo muito importante, que não está na sua revista, mas que pode trazer aí uma amplitude a este ponto da revista. Aí a nossa revista diz que ele foi criado para a glória de Deus, e isto é óbvio. Porém, se este homem nascer, viver e morrer e não der glória a Deus, Deus continua sendo Deus. Mas o homem foi criado para glorificar a Deus. Ele foi criado para refletir o domínio de Deus, e aqui domínio, a palavra no hebraico é radá, exercer governo. Ele foi criado para ser mordomo do mundo. Então esses dois itens aqui, para refletir o domínio e para ser mordomo, se refere ao propósito original de Deus, que era estabelecer o seu reino na terra. Então tudo que Deus criou, viu que era bom, Ele entregou ao domínio do homem para que ele exercesse governo sobre todas as coisas. O quarto tópico da nossa revista, ele fala a respeito do pecado no Éden. Deus criou o homem como um ser perfeito e ordenou para que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que a mulher ouviu a voz de Satanás, comeu, deu ao seu marido, que também participou, e eles, ali naquele momento, Gênesis capítulo 3, eles caem. É naquele momento que há a queda. E qual foi o resultado da queda? O resultado da queda é a separação, é o rompimento da comunhão que o homem tinha com Deus. Quando o homem caiu, ele não perde o jardim, ele perde a presença de Deus. O jardim é de menos. O que ele perde é a presença de Deus, é a comunhão íntima, intrínseca que ele tinha com o Criador. Então, a partir desse momento, o homem passa a viver separado do Criador. O pecado, ele passa a ser o responsável por todas as mazelas e desgraças humanas. Então, tudo que acontece depois da queda é consequência, é resultado da decisão que Adão e Eva tomaram lá no Éden. Mas Deus tinha uma solução, e este é o nosso quinto tópico, quinto e último tópico, a solução para o pecado da humanidade. Então Deus tem um plano eterno, porque na sua presciência Deus já sabia de todas essas coisas. Então o Cordeiro é morto antes da fundação do mundo. Quando passa a existir o tempo, então, no tempo certo, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da divindade, abre mão de toda a sua glória, da sua divindade, e assume a forma humana, a forma de servo, e vem a este mundo para nascer como homem, viver como homem e vencer o pecado como homem, para dar direito ao homem de voltar para o seu estágio original. Esta era a solução para o pecado da humanidade. E aí o rompimento, a razão do rompimento dos reformadores com a igreja romana era o seguinte: como que o homem se apropria desta salvação que Deus proveu?
E aí a igreja romana colocava muitas obras, muitas coisas que o homem poderia fazer para ter um atalho, para chegar mais rápido até Deus. E os reformadores condenavam isso. Então eles vieram reafirmando aí os 5 solas. A justificação unicamente pela fé, somente pela fé o homem é justificado. A singularidade das Escrituras, somente as Escrituras têm a solução para o homem voltar a Deus, é o manual de Deus para o homem, somente as Escrituras, não as bulas papais. A centralidade de Cristo é o terceiro, que a obra expiatória de Cristo da cruz é totalmente suficiente para que o homem volte a Deus. A centralidade da graça, veja bem, a centralidade da graça, ou seja, somos salvos unicamente pela graça de Deus, e a graça de Deus é totalmente suficiente para que nós voltemos ao nosso estágio original. Então, os reformadores vêm afirmar estas verdades que estavam esquecidas pela igreja romana. O homem foi criado por Deus, o homem foi criado num estágio de perfeição, o homem pecou e Deus proveu o resgate para este homem. Nos dias que nós estamos vivendo, muitos ainda tentam questionar a criação do homem, a criação de todas as coisas, principalmente estudiosos, principalmente nos meios acadêmicos. Há muitas teses a respeito da criação, de como o mundo veio a existir, de como o homem veio a existir, mas a Bíblia Sagrada, ela tem a resposta para todas as perguntas. Deus é o autor de todas as coisas. Deus criou céus e terra, Deus criou o homem. O homem pecou, mas Deus trouxe, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo, o homem de volta ao seu estágio de origem. E esta tão grande salvação, ela está à disposição de todos que crerem, confessarem os seus pecados, se arrependerem deles e entregar a sua vida a Jesus. Esses são os conceitos desta pré-aula. Se foi útil para você, dê aí o seu joinha, ajude-nos compartilhando este vídeo nas suas redes e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.